Irmão Juarez, eu vou contar para o irmão uma experiência que eu tive ontem à noite. Eu me deitei, irmão Juarez, mas eu não estava dormindo. Eu deitei, fechei os olhos e fiquei ali pensando, acordada, assim mesmo que eu deitei. Irmão, eu me vi em um caminhozinho muito estreito, muito cheio de dificuldades. Eu ali caminhando descalço, bem humilhada. E eu vendo irmão, andando ali com uma dificuldade tão grande. Eu falava assim comigo mesmo, mas eu não vou cair, eu vou conseguir. Aí eu saí muito abismo, muitos buracos fundos, muito espinho, e eu ali caminhando, descalço, numa humilhação terrível. Aí quando eu saí andando, quando eu via que eu não ia conseguir, eu olhei e vi um homem com uma enxada muito amolada. Ele estava de calça comprida, camisa da manga comprida, de boné. Ele não levantou o rosto para mim, mas eu vi ele, quando eu fui chegando perto dele, eu vi ele planeando o lugar para mim passar. Quando eu botei o primeiro pé no lugar que estava limpo para mim passar, sem aquelas buraqueiras, eu me senti um fardo pesado sair das minhas costas. Eu comecei ele limpando a enxada dele chegava, brilhava assim, de tão amolada que estava. Ele limpando o caminho, deixando o caminho mais fácil para mim. E eu caminhando com aquela tranquilidade tão grande. Aí passou a visão. Eu não sei nem o que é, né? Não sei se é visão o que é. Irmão, eu abri o olho assim e falei, olha, eu tô aqui na cama e eu viajei para onde? Onde era esse lugar? Aí, meu irmão, eu tô ali e vejo que ali é o que eu tô passando. E foi forte ali, muito forte. Olá, existem muitas profecias voltadas para o fim dos tempos. Que fim de tempos é esse? O fim do tempo seria muito difícil de se atravessar, porque Satã domina o mundo desde o começo. E ele vem ampliando as suas estratégias contra a verdade. O objetivo principal de Satã é deixar as pessoas desconectadas com a verdade. Colocaram na Bíblia, no livro de Yahu-Hanan, conhecido como João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas daí eles extraíram a verdade, esconderam a verdade e fizeram um livro chamado Bíblia. E nesse livro implantou a mentira, dizendo para o povo que todo o livro é verdadeiro. Aí aquele que criou as estrelas, o firmamento, as florestas, as águas, as árvores, os animais, aquele que nos deu o fôlego de vida a todos os viventes, mostrou para mim que a verdade não está no livro chamado Bíblia.
Óbvio, um pescador experiente, para pegar o peixe, ele não vai colocar o anzol sem isca no rio. Assim fez Satanás, o fazedor de dor, o criador Satanás. Quando você chama Yahweh de criador, você está chamando ele de assassino. Como ele se faz só dor, só fabrica dor. Agora Satanás sim, ele é criador. Ele é quem cria as dores. Ele é perverso, ele é malvado, ele é ruim. E ele se levantou contra a verdade. Conseguiu manipular a terça parte do povo lá em cima e trouxe para esse planeta aqui embaixo. E aqui ele colocou o povo na escravidão. O povo aqui está escravizado por Satanás e louvando a ele sem saber. Porque de forma indireta, os seres satânicos estão sendo louvados pela população mundial. O Altíssimo, lá nas alturas, pela sua grande riqueza, pela sua grande bondade, trouxe até a mim a verdade. O nome Yahweh é a verdade. Mas a Satã ele fica revoltado, intrigado, quando esse nome é pronunciado por alguém, porque ele não gosta de ouvir alguém pronunciar o nome Yahweh. Porque esse nome é acima de todos os nomes. Esse nome é a verdade. Esse nome dá vida. Esse nome dá coragem. Esse nome transforma. Esse nome liberta. Esse nome tira os homens e as mulheres das trevas. Esse nome tira as pessoas da escravidão de Satanás. E por isso Satanás não quer que anunciamos esse nome aos povos, línguas e nações. Satanás é tão astúcio, ele é tão astuto, que ele conseguiu manipular o povo hebreu para esconder a verdade, esconder o nome Yahweh, dizendo que é porque o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. E foram adorar dois deuses satânicos, Ra, Shem. Ra, um demônio, Shem, outro demônio. Adonai, outro demônio. E por aí vai. Satanás conseguiu tirar o povo hebreu da verdade e mergulhar na idolatria. E tem mais. O povo hebreu foi um povo escolhido por Yahweh para ser exemplo das nações. Satanás conseguiu manipular o povo hebreu, fizeram eles fazer leis errantes, coisas absurdas, fizeram leis do jeito deles. Satanás manipulou o povo hebreu e colocou esse povo para fazer leis, blasfemando do Pai Yahweh.
É o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. E fora isso, colocou a população mundial para reverenciar o povo hebreu idólatra, dizendo que eles é o povo que é o único povo que tem a verdade. Não. Se era para ser o povo transmissor da verdade e exemplo da população, mas eles abandonaram a verdade e mergulhou-se na idolatria. E as nações do mundo inteiro vivem reverenciando um povo idólatra. No passado, houve muitos homens hebreus que tinham grande vínculo com o Altíssimo Yahweh. Como exemplo, Yahweh Abraão era homem que não curvava perante os ídolos. Mas observa que no passado ele também já nasceu no meio da idolatria. O seu pai, Tera, era fabricante de muitos ídolos satânicos, muitos deuses. A Igreja Católica leva em frente a idolatria do povo hebreu. Fizeram um livro chamado Bíblia, cheio de mentiras. Mas, como já disse, o pescador sábio, para pegar o peixe, tem que colocar isca no anzol. Eles utilizaram um pouco de verdade e misturaram no livro para que pudesse enganar a população mundial. É o cúmulo dos cúmulos que fizeram o povo hebreu, o povo egípcio, o povo grego e o povo romano. É o cúmulo dos cúmulos que eles fizeram. Consumiram com as escrituras originais, baniram da face da terra. E o Altíssimo lá nas alturas, agora no fim dos tempos, está mostrando a verdade através de um homem sem nenhum conhecimento. Um homem leigo, sem nenhuma estrutura. E Yahweh passa segredos a Juarez Cardoso Vital, que deixa ele balançado e perplexo. E tem mais. Todas as entidades religiosas do mundo cairão por terra. Todos os ensinamentos de Satanás cairão por terra. Porém, seremos odiados de todos por causa do nome Yahweh. Mateus 10 e 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas qual o nome que é odiado? Observa muito bem que o Deus de Jesus ninguém odeia. A sociedade em peso aceita. Observa que o nome Jeová, a sociedade em peso aceita. Observa que o nome Emanuel, a sociedade inteira aceita. Observa que o nome Eterno, que é maligno, a sociedade em peso aceita. Observa que o nome Senhor, que é maligno, a sociedade em peso aceita. Observa que o nome Jesus, que é maligno, a sociedade em peso aceita. Deus, a sociedade em peso aceita. Graças, a sociedade inteira aceita. Vitória, uma deusa satânica, a sociedade em peso aceita. Observa os times de futebol.
Cada um deles tem um boneco representando os demônios. Os santos têm o peixe. Aquele peixe representa um demônio que toca o time deles. O outro tem o galo. Aquele galo representa o demônio que toca o time dele. O outro tem o urubu, que representa o demônio que comanda o time dele, o demônio chefe. Se um homem ou uma mulher soubesse o que é futebol, jamais se envolvia com isso. É maligno total. Agora, o povo tem que saber que toda essa idolatria vai ser queimada, vai ser destruída. As pessoas, muitas pessoas, dizem: ah, mas eu aceitei mas eu vivo passando luta, aflição e tribulação. Enquanto estiver Satanás governando o mundo, não vai existir coisa boa aqui nesse mundo. Nós só vamos ter tranquilidade quando for destruído o reino satânico. Agora, uma coisa eu afirmo: quem abandonar a idolatria por completo e aguentar as tribulações, aguentar as aflições, aguentar as agonias, sem reclamar, vencerá. Porque o que murmura não faz boa coisa. Murmuradores sempre perece. Acontece que você também tem culpa de estar nessa situação aqui nesse mundo. Observa que lá em cima, a maioria do povo não vieram para cá, ficaram lá. Se você veio para cá, foi porque você passou os pés adiante das mãos. Então, sofra com paciência. Sofra com paciência sem murmurar, sem reclamar. Confia em algo, porque você vai vencer. Agora, pior é quem está na idolatria, que vai sofrer barbaridade e não vai vencer. Vai para a escuridão. Você está reclamando? Reclamando de quê? Não. Deixa o barco ir em frente. Deixa o barco seguir. Passaremos pelo fogo, mas não queimaremos. Não somos devorados pelo fogo. Passaremos pelas enchentes, mas as águas da enchente não nos afogarão. Passaremos pelos pedregais. Passaremos pelos pedregais, mas venceremos toda a guerra, toda a batalha. Quem confia em algo, vence. Porque Yahweh não é esses ídolos que colocaram na Bíblia. Yahweh é a verdade que eles esconderam. Yahweh é o poder que eles esconderam. O poder que há nesse nome é o maior de todos. Porém, temos que ter calma, temos que ter paciência e aguardar o tempo certo das coisas acontecer. Porque para todas as coisas tem o tempo determinado. Nada acontecerá antes do tempo. Uma coisa eu afirmo: Juarez Cardoso Vital tem 60 anos de idade. Nasci dia 1º de março de 1962.
Eu não sairei desse mundo sem antes ser destruído o reino de Satanás. Tem certeza do que falo. E tem mais, tem mais. As lutas são grandes. E Alvo vai recolher alguns pelo caminho. Aham. Porém, vai ficar um povo aqui. Não é muita gente, não. Mas vai ficar um povo aqui. E esse povo vai ser renovado. Aham. Vocês não têm nem ideia o que acontecerá com os vencedores. Aqueles que aguentar firmes, o Pai vai utilizar eles para fazer uma grande obra aqui nesse mundo. Porém, não queira ser grande. Não queira tomar a posição do outro. Fica no seu lugar. Reconheça as suas limitações, as suas fraquezas. Entrega a tua vida a Yahweh por completo. Confia nele e ele tudo fará. Que assim seja.